Então, galera, só para a gente fazer uma recapitulação de todos os traumas que eu dei aqui para vocês, né, que eu falei para vocês, é importante a gente ressaltar que existe o atendimento pré-hospitalar. O pré-hospitalar é aquele atendimento que é feito, né, a vítima ainda, a pessoa ali acidentada, né, ela não está ainda no hospital. Ela está recebendo o primeiro atendimento ali para depois ela ir para o hospital. E se você é socorrista, se você tem responsabilidade, né, sabe o que vai fazer, então você socorra aquela pessoa, né? Se você estudou, se você tem experiência, se você é habilitado para isso, você vai lá e faça alguma coisa por aquela pessoa, tá? Agora, mesmo você sendo técnico, se você não tem experiência de socorrer, deixa quieto. O máximo que você pode fazer, o mínimo que você possa fazer, é ligar para o Corpo de Bombeiros para poder socorrer aquela vítima o quanto antes, tá? Mas quando esse paciente, né, essa vítima, chega no hospital, é o nosso paciente, a gente está ali na emergência, então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, se não tiver acesso venoso, né, se o Corpo de Bombeiro não botou essa pessoa, se não foi, esse paciente não foi pulsionado, você vai pulsionar, né, a equipe médica, geralmente, as pessoas politraumatizadas, elas vão para a parte da grande emergência do hospital, tá? E na mesma hora que o Corpo de Bombeiro chega, nós recebemos esse paciente, o médico da emergência, o enfermeiro, os técnicos, e a gente começa realizando lá o primeiro atendimento, colocando esse paciente no soro, tá? A gente seguindo as orientações do médico. Esse paciente ele precisa fazer uma tomografia para saber, né, se tem hemorragia na cabeça, se está com hemorragia no tórax, se está com hemorragia, né, abdominal, se tem uma lesão na coluna. Essa pessoa, quando chega para nós, ela já chega pranchada, tá? E com colar cervical, que só é tirado com ordem do médico. Geralmente é depois de 2 exames que essa pessoa faz e depois da avaliação da ortopedia, né? Porque todo acidentado ele pode ter uma fratura, depois da avaliação do neurocirurgião, porque geralmente no acidente, a primeira coisa que esse paciente faz dentro do hospital, uma das primeiras coisas é fazer a tomografia computadorizada, tá? Após o resultado, aí sim o médico vai saber quais foram as lesões internas que esse paciente teve, do alto da cabeça à planta dos pés. Então, a partir daí é que vai dar continuidade no tratamento. Quando o paciente é muito grave, gravíssimo, ele vai ser entubado, ele é entubado ali mesmo, na emergência, tá? Ele vai fazer exame e aí ele vai para o centro cirúrgico, se for o caso dele ser drenado, porque não pode ter esse acúmulo de sangue na cabeça, no abdômen, no tórax, né, internamente, tá? E aí esse paciente, se for gravíssimo, ele vai para o centro de terapia intensiva do hospital. E aí cada profissional que trabalha no setor, né, da emergência, você vai dar o seu primeiro atendimento ali, o seu primeiro suporte, auxiliar o médico a entubar esse paciente, né? Se ele chegar em parada cardiorrespiratória, a gente vai ajudar o médico lá na ventilação do ambu, né, que a gente utiliza, vai dar as medicações de emergência que tem ali, né? Você vai preparar as medicações, vai diluir as medicações, se for o caso, tá? E vai ficar dando suporte ali. E a partir dali, esse paciente ele tem que fazer a tomografia, e depois da tomografia, ou ele vai para o centro cirúrgico, emergencialmente, ou ele vai para o CTI. E se esse paciente for um paciente que ele está estabilizado, que o acidente não foi tão grave, esse paciente ele dali, ou ele vai embora para casa, né, vai receber alta, né, ou ele vai para a enfermaria ficar internado. Outra coisa que eu vou falar também para vocês, o paciente que ele sofreu acidente, mas ele só tem fratura, né? Ou fraturas, né? Ele já fez o raio-x e ele é um paciente que ele tem fratura de face, ele tem fratura de membros inferiores e superiores, e esse paciente vai precisar, né, pela avaliação ortopédica, ele vai da ortopedia, médico ortopedista, porque toda emergência tem que ter um ortopedista de plantão. Então, esse paciente, se ele precisar de cirurgia, ele vai ficar internado na clínica de ortopedia.
tá? Por exemplo, lá no Albert, a ortopedia é no 10º andar. E ali ele vai ser acompanhado pela equipe de ortopedia até a sua cirurgia acontecer. Após a cirurgia, esse paciente, conforme ele reagir, né, ele vai ter alta.